Olá, boa noite. Estamos começando. Preciso descobrir para compartilhar, enquanto o pessoal vai chegando. Só uns minutinhos para a gente começar, né? Já tem gente chegando aí. Quem vai chegando vai falando um oizinho, para eu saber que vocês estão por aí. Quem tiver aí pode já falar um oi. A Cris já chegou. Cris, parceirona, está sempre comigo. O Diego também está por aí. O Diego já está no próximo grupo, né, Diego? Muito legal. Gente, quem está chegando pode ir falando um oi. Ana Paula também. Bem-vindos, bem-vindos todos. Vamos dar um minutinho, né, para a gente ir esperando. O pessoal está chegando. Estou vendo que já tem gente online. É legal, né, a gente fazer live porque dá para gente interagir, dá para ouvir vocês, dá para vocês comentarem. Vocês falam aí se estão ouvindo bem, se a imagem está boa. Que dá para a gente ir trocando enquanto vai falando. Tá bom? Eu já falei em outra transmissão, né? Não é tão natural para mim fazer vídeo ao vivo. Eu faço os vídeos aqui gravadinhos e depois eu posto. Então a transmissão ao vivo ela é sempre fora da zona de conforto, assim. Mas foi bem legal da outra vez que eu fiz, porque tinha as perguntas, enfim, dá para a gente interagir, né? Dá para a gente ir trocando aí se alguém tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu estou falando. Então isso é bem legal também. Aproveitando também quem está aqui, tem uma notificaçãozinha lá na página do Facebook, na minha página. Se vocês quiserem saber de outras lives que tiver, clica lá. Lá em cima onde tem o curtir, do lado tem o seguindo, e aí vocês podem clicar lá para serem avisados toda vez que eu estiver ao vivo. Então deixa lá para saber primeiro, que aí já entra direto na linha do tempo de vocês já ficam sabendo antes de todo mundo. E aí podem compartilhar, enfim. Quem também acha que né, que está assistindo, que pode assistir, que acha que tem outras pessoas que podem se beneficiar da live, também pode já compartilhando a live enquanto a gente espera o pessoal chegar, porque aí a gente consegue atingir mais pessoas aí falando sobre constelação, né? Que é um tema muito legal. Bom, o segundo recado importante, né? Esse recadinho aí que eu falei de compartilhar e de falar um oi quando entrar, vai falando um oi aí para eu saber quem está aí, tá, gente? Outro ponto que eu queria comentar com vocês é que eu deixei também o link aí em cima do grupo, até falei que o Diego está aí, né? O Diego já está na próxima turma. Eu deixei o link aí para se inscrever para o próximo grupo que eu estou fazendo. Estou montando grupos agora de constelação. Esses grupos são bem legais, são 5 módulos, né? Em cada módulo eu falo sobre conteúdo, eu explico sobre constelação, enfim, e não só esses conteúdos que eu trago aqui nos vídeos que eu já compartilho com vocês, a gente entra mais fundo, porque está em grupo, e aí no grupo as pessoas tiram dúvidas, enfim, é bem legal a troca. E aí cada módulo tem um tema específico, então a gente fala sobre relacionamentos, sobre dinheiro, sobre carreira, né? E aí também em cada módulo, além do conteúdo teórico, tem uma constelação. Então as pessoas que estão no grupo também podem ser sorteadas para serem consteladas, né? Ele é online, então é bom porque dá para fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tem uma pessoa dos Estados Unidos, inclusive, já inscrita no grupo também, nesse próximo grupo. Os grupos têm 10 vagas no máximo, e esse grupo tem 3 vagas para serem preenchidas. Então, estou avisando, porque ainda estou com as vagas abertas, mas é por pouco tempo mesmo. Não é só preencher a vaga que vai entrar no grupo, eu leio todas as aplicações e depois eu chamo, né, eu faço a seleção aí com base no perfil das pessoas para a gente montar um grupo bem legal. E depois eu falo no final mais sobre isso. Tem um bônus também que eu estou conversando aí, que a gente vai ter ali no final desse grupo que eu estou montando. Diferente, né? Já tem outros 2 grupos que estão... Tem um grupo que vai acabar amanhã, tem um outro grupo que vai até... Não semana que vem é feriado, mas a outra semana. E aí a gente está começando esse terceiro aí semana que vem. Segunda-feira da semana que vem. Bom, vamos lá. Eu quero comentar com vocês, eu falei que o tema era para falar sobre diferentes métodos, né? De se fazer uma constelação.
E isso é muito interessante, porque bastante gente me pergunta, mas acho que a pergunta mais comum é essa, né? Ah, qual é o processo online, ou processo presencial, ou processo em grupo, ou individual? Vou falar sobre isso também, mas acho que esse não é o tema principal, porque já comentei sobre isso em outros momentos, assim. Mas é que eu quero comentar com vocês que existem outros métodos também de se fazer constelação, né? Ela pode ser feita também com âncoras, que é com papéis, né? Eu também com visualização. Isso dá para a gente fazer sozinho em casa, isso que é bem legal, né? A gente mesmo se autoconstelar, enfim, saber tirar algumas dúvidas aí usando ferramentas de constelação. Mas vamos lá. Vou falar então um pouquinho de cada um dos processos, tá? E aí vocês vão comentando, vão tirando dúvidas que vocês tiverem conforme eu vou falando. Com relação ao processo em grupo, que eu acho que é o mais comum, que todo mundo que já conhece constelação, e eu sei que tem gente aqui que ainda não conhece sobre constelação, eu convido vocês a verem mais, né, o meu canal no YouTube, ou mesmo essa página aqui no Facebook, que tem bastante conteúdo. Quem tiver interesse também pode mandar um e-mail, se inscrever, né, pode ser aqui em inbox do Facebook, ou mandar um e-mail para contato@julianeslicker.com.br com seu e-mail, porque a gente cadastra aí numa lista para receber conteúdo, tá? Toda semana que eu mando. Enfim, falando então, né, falando sobre a constelação em si, sobre o tipo do processo de constelação, né? Então, o processo em grupo, adoro um monte de coraçõezinhos que vocês mandam, a gente pode mandar, que é gostoso. Falando sobre o processo em grupo. Quando a gente tem um tema para constelar, quando a gente tem uma questão para ser vista, né, numa constelação, a gente escolhe, a gente acessa o campo morfogenético, e aí com este acesso ao campo a gente pode ver a situação por trás, a gente pode ver o que está no inconsciente coletivo ou no campo morfogenético. E aí, então, a gente consegue trazer à tona algumas situações que a gente não consegue ver no nosso dia a dia, a gente não tem consciência sobre elas. Então, quando a gente faz uma constelação, o que acontece? A gente mostra, né, ou revela o que tem no nosso sistema familiar, que às vezes a gente não tem conhecimento, ou que às vezes a gente até supõe, tem algum conhecimento, mas a gente não sabe o impacto disso, né, com as pessoas. Então, quando a gente faz o grupo, quando a gente faz uma constelação, na verdade, a gente consegue ver o que está mais profundo. Como que é o processo no grupo? Então, né, um dos métodos é o grupo, que é o mais conhecido. A gente escolhe pessoas para representarem as situações ou para representarem outras pessoas. Então, eu vou lá, escolho alguém, eu estou lá indo constelar, eu escolho alguém para representar a mim mesma, depois eu escolho alguém para representar a minha mãe, eventualmente, ou meu pai, ou seja, quem está envolvido naquela questão que eu estou trazendo, ou se é o marido ou o esposo, enfim, o relacionamento, eu trago representantes para colocar em cada lugar. E isso, então, no grupo de pessoas, são pessoas que normalmente não se conhecem, que vão participar de uma constelação para assistir ou para entrar como representantes, e aí você escolhe pessoas para representarem cada uma das questões ali. Essas pessoas que entram no campo, elas acessam as informações do campo, então elas conseguem demonstrar se ela tem raiva, se ela tem medo, se ela quer chorar, se ela quer virar de costas, se ela quer sair correndo. A gente consegue ver, enfim, quem nunca participou de uma constelação deve achar estranho, né? Poxa, como assim? Eu vou entrar lá, nunca vi a pessoa e tal, e vou representar e já vou sentir tudo isso. Mas é fato, né? A gente acessa esse campo de informações. Então, os representantes, enquanto grupo de pessoas, acessa esse campo de informações e traz, então, no corpo e traz essas informações para a gente, fazendo, então, com que o processo aconteça. A gente consegue olhar mais profundamente as questões. A gente consegue olhar lá no inconsciente, né? Trazer a consciência o que está no inconsciente. Quando a gente faz isso no processo individual, a gente faz a mesma coisa, ou seja, o mesmo processo de acesso ao campo, e eu sempre costumo dizer que o resultado é o mesmo, a única coisa é o método, que é um pouco diferente. Então, o método individual, a gente usa bonecos que são os representantes. Ou seja, a gente usa, a pessoa vai constelar, tem uma questão, ela traz a questão, a gente conversa, e então a gente escolhe bonecos para representarem as situações. Então, escolhe um boneco para representar ela mesma, um boneco para representar o pai, a mãe, ou seja, da mesma maneira que a gente faz no grupo, a gente faz os bonecos. O que acontece daí? Poxa, mas então eu faço bonecos e meus bonecos não vai me dizer que ele está sentindo, né? E não vai mesmo. Mas a gente consegue, então, perceber
as nuances, né? Aí a gente consegue fazer uma leitura. Eu e a pessoa, a gente consegue fazer uma leitura do campo com base nos bonecos. Então, às vezes, o boneco, sem querer, na hora que você pegou, ele ficou com a cabeça virada para o lado, e aí você percebe que ele está olhando para outra coisa, ele não está ali dentro. Ou o boneco, você escolher um boneco pequenininho para você e um boneco grande para ser seu marido, por exemplo. Então, assim, só na escolha dos bonecos e só no posicionamento dos bonecos a gente já vê muita coisa. E aí a gente também consegue sentir se existe alguma coisa por trás. E aí a constelação vai se desenrolando da mesma maneira aqui no grupo, só que com os bonecos que trazem essa informação, tá? Isso é o processo presencial. Aí lembra que eu falei, tem o online e o presencial. O online a gente só consegue fazer individual, né? Ou seja, é uma pessoa constelando. A gente pode até ter no grupo, como eu falei no grupo, né? A gente sorteia alguém para constelar, mas as outras pessoas observam, elas não entram na constelação. Então, o online, como que é a mesma coisa com os bonecos, e aí a gente consegue então perceber, faz a mesma coisa, eu uso duas câmeras, fica uma câmera aqui, né, que é essa do computador, e coloco a outra câmera do lado, com tripé, em que a gente consegue ver os bonecos. A pessoa que está constelando, ela também sente, né, as informações do lado de lá, eu sinto do lado de cá, e assim, se a gente já sabe que não tem, né, poxa, eu estou acessando o campo, já é algo diferente, né, eu consigo perceber os sentimentos, eu consigo perceber as informações que tem no campo por meio de bonecos, o que a distância vai dizer com relação a isso, né? Então, realmente, a distância não interfere em nada, né? Eu já falei algumas outras vezes, eu já fiz processo de gente que está na Austrália, na Inglaterra, Estados Unidos, né? Então, e aqui não só, né, mas aqui também dentro do Brasil, em outros estados, em outras cidades, porque não faz diferença realmente a distância. O processo online, ele é tão efetivo quanto o processo em grupo presencial, ou o processo individual presencial. A gente consegue entrar no campo da mesma maneira, e a gente consegue atuar da mesma maneira. Semana passada eu fiz um processo de uma moça que estava em Salvador, e aí a gente teve um pouquinho de problema de conexão no começo, tanto que a gente e é algo que eu nunca tinha tido, né? Então, tanto que eu cheguei, em algum momento eu falei, olha, se a gente continuar com esse problema de conexão, a gente vai parar. Aí ela falou assim, então vamos desligar tudo e ligar de novo. A gente desligou tudo, ligou de novo, funcionou perfeitamente bem. Acho que era até uma questão de, né, quero acessar o campo ou não quero acessar o campo. Então a gente também percebe isso né, no processo e deu tudo certo, né? Então a gente realmente faz o processo online que funciona muito bem. E aí, então, qual é o outro ponto? Quais são as outras duas, né, novidades aí que eu quero falar, que acho que eu nunca tinha comentado, que é fazer a constelação com âncoras. O que são âncoras, né? A gente, às vezes, quando a gente está olhando os bonecos, ou mesmo o grupo, a gente fala, mas eu não estou sentindo tudo isso que a Juliana está falando, eu não estou percebendo essas nuances de sentimentos e tal que ela está dizendo. Então, o que a gente faz com as âncoras? As âncoras, na verdade, são papéis que a gente coloca no chão e a gente some em cima delas. Oi, Débora, tudo bem? Milena também entrou. Tô vendo um monte de gente aqui, que delícia, gente. Pode ir mandando seus oizinhos aqui, que é gostoso compartilhar, interagir com vocês. Então, vamos lá. Gleice também, muito bem. O que são as âncoras, então? A gente escolhe da mesma maneira que a gente escolheu nossos representantes, e o processo de âncoras pode ser individual, né? Ou pode ser também quando a gente está no grupo, a gente quer colocar âncora. A gente pega uma folha de papel e a gente fala, este papel vai representar o pai, ou a mãe, ou a situação, ou o emprego, ou a carreira, né? Como eu falei, a constelação a gente pode atuar em diversos temas. Quando eu faço coaching com a constelação, a gente olha para, às vezes, temas de carreira e tal. Então, a gente usa isso também. Aí, a pessoa que está sendo constelada, que às vezes ela não consegue sentir, ela entra como, para ela perceber todo aquele campo, o que ela faz? Ela sobe em cima do papel. A constelação com âncoras é assim, a gente sobe em cima do papel. Então, tem um papel para ser você sobe em cima do seu papel. Depois tem um papel para ser seu pai ou sua mãe. Aí eu peço para a pessoa sair de cima daquele papel e subir em cima do papel que está escrito lá, pai ou mãe. Aí o que ela faz? Em cima daquele papel, ela consegue olhar para o papel que é ela, consegue olhar para ela mesma e com os olhos do pai ou da mãe, de quem quer que ela esteja em cima. Então, ela sente nela mesma também tudo que vem do campo com relação ao pai ou à mãe, ou à carreira, ou enfim.
Então, é muito interessante fazer o processo com as âncoras, porque a gente pode, então, acessar de uma outra maneira e a gente pode sentir no nosso corpo aí o que os representantes sentem quando a gente está fazendo o processo em grupo. E um detalhe, a gente pode fazer as âncoras em casa, sozinho também. Às vezes a gente tem alguma dúvida sobre alguma questão, a gente pode também fazer isso, a gente escreve e sobe em cima, e a gente sente o que é estar em cima daquele papel, né, daquela informação. Se vocês verem aí a minha timeline aqui da página, né, no grupo que eu fiz, no grupo que eu estou fazendo, um dos grupos online que eu estou fazendo, a gente fez uma constelação de carreira, que é olhar para as âncoras de carreira. E aí, o que eu fiz? Para cada bonequinho, eu coloquei em cima de um papelzinho. Ou seja, eu misturei a técnica individual dos bonecos com a técnica de âncoras, e a pessoa do outro lado online, ela olhava, então tinha o bonequinho dela, que olhava para o outro bonequinho, que estava em cima de um papel. Então, na hora que ela olhava para aquele boneco que estava em cima de papel, vinha a informação para ela do campo, daquele papel onde ela estava em cima, onde o representante estava em cima. E foi a coisa mais linda, porque ela conectou com o filho, conectou com o irmão, enfim, ela olhou para várias questões, acessando, né, a âncora de papel, assim, subindo em cima dessa âncora. Então foi lindo, é muito legal esse processo, né, a gente poder usar também essa outra técnica, essa outra metodologia. E a quarta técnica que eu ia falar para vocês, que eu quero dividir com vocês hoje, é com relação à visualização. Assim, da mesma maneira também que a gente acessa o campo, a gente também pode acessar o campo visualizando. Ou seja, a gente fecha os olhos, né, e aí a gente consegue se conectar e projetar, assim, e ver realmente na nossa frente o nosso pai ou a nossa mãe. E aí existem algumas técnicas para a gente fazer isso, né, até porque é difícil, tudo que eu estou dizendo é difícil a gente fazer sozinho, tá? A gente consegue fazer quando a gente não tem intenção e quando a gente não tem julgamento, mas vai ser muito difícil a gente não ter intenção e não ter julgamento, né, das questões. Então, quando a gente entra num lugar de fora da situação e a gente consegue olhar para fora da situação, aí sim a gente pode fazer sozinho, tá? Bom, então eu estava falando do outro método lá que é a visualização. Então a gente pode fazer essa visualização e olhar, então, bom, vou olhar para o meu pai, ou para minha mãe, ou para minha carreira, ou para o dinheiro, qualquer tema que for, e aí eu vejo, nessa visualização eu falo, putz, eu estou próximo, eu estou distante desse tema. Ou então, eu sou maior ou menor do que o meu pai e minha mãe. Às vezes na visualização você vê que você é grandão, e seu pai ou sua mãe é pequenininho. Né? Então, a gente também pode, só de olhos fechados e fazendo essa visualização, já falar algumas frases de cura, ou mentalizar também as frases de cura, em que a gente pode ver, né, acertando. Por exemplo, essa questão do tamanho, você vai vendo acertando o tamanho. É muito legal. Que é a mesma coisa que a gente vê com os bonecos. Às vezes, a gente sabe que os bonecos têm todos o mesmo tamanho, é tudo Playmobil, né? Tudo o mesmo tamanho. Mas na hora que a gente coloca no campo, parece que um boneco é maior do que o outro, né? Então é bem louco. Quando a gente faz a constelação, a gente consegue perceber essas diferenças. E aí, só de você falar as frases de cura, você vê que vai acertando essa questão do tamanho, né? Essa questão do tamanho eu tô falando bastante, por quê? Porque é a ordem da hierarquia, né? Quem é grande são os nossos pais, são maiores do que a gente, que vieram antes, né? Então a gente tem que respeitar a hierarquia. Então por isso que a gente consegue ver isso durante o processo de constelação, e a gente consegue ver muito bem isso quando a gente faz a visualização também. Então é bem legal, também dá para fazer em casa, tá? Estou ensinando as coisas que dá para vocês fazerem em casa. Estou vendo o comentário da Ana Paula, que ela não conhecia das âncoras. Então, as âncoras são muito legais. E é legal para fazer quando a pessoa realmente ela não está conseguindo entrar tanto, ela não está conseguindo sentir tanto. Então, a gente usa a âncora porque ela realmente sobe em cima do papel e aí parece que vem toda aquela informação, sabe? Nunca fiz âncoras em que a pessoa subiu no papel e falou, não estou sentindo nada. Ela sempre sente, ela sempre consegue se conectar dessa maneira. Então, é uma outra possibilidade de fazer. Tá bom? Regiane, Leonardo, lá. Muito bem, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero ver se vocês têm algumas dúvidas. O que eu acho que é interessante, assim, eu dizer também, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aí, tá? Que eu já vou falando vou complementando com outras coisas, né? Mas, assim, o que eu acho interessante é a gente saber que a visualização, ou a âncora, ou os bonecos, ou o grupo, tudo que a gente faz na constelação, a gente coloca, a gente traz a consciência,
né? E a gente também busca colocar em ordem, né? Não basta a gente só trazer a consciência, a gente tem que saber, conhecendo, né, as ordens do amor, conhecendo o que existe por trás da constelação, ou seja, o direito de pertencer, a ordem da hierarquia e o equilíbrio de troca, a gente olhar para essas três ordens e colocar, buscar da maneira que for possível, né? Não é, a gente não consegue manipular as coisas, mas a gente tem que usar as frases de cura, usar todas as técnicas que existem na constelação para que a gente consiga colocar em ordem, então, esse sistema familiar, né? E que aí o amor possa fluir, né? A gente sempre fala que a ordem tem que existir para que o amor flua, né? No grupo é legal porque eu falo também sobre como vocês fazerem isso, porque na verdade a constelação é simplesmente a gente seguir e ouvir a nossa intuição, sentir a nossa intuição e perceber, né? Eu estou falando das âncoras, estou falando da visualização, vocês veem? A gente consegue fazer isso quando a gente sente o campo, quando a gente lê o campo, e a gente não lê e não sente o campo com a nossa mente racional, é a nossa mente intuitiva. Então, no grupo eu também ensino isso, como você fazer exercícios para que você vá cada vez mais abrindo e desenvolvendo, né, essa mente intuitiva, que é o que vai fazer com que você consiga ler e entender realmente o que tem por trás aí, né, do dia a dia que a gente não consegue enxergar, né? A gente tem que acessar o campo para entender realmente toda a magnitude aí do sistema familiar, do que tem aí, tá bom? Bom, já voltando a falar do grupo, eu estava falando dos exercícios que eu faço, realmente no grupo eu faço assim, ó, além do grupo dos encontros que a gente tem, né, que são os 5 módulos lá, a gente tem um grupo no WhatsApp também. Então, eu, como sou super empolgada, adoro o tema, né, então a gente tem a aula, né, que é o conteúdo, a teoria, depois a constelação, que é uma pessoa é sorteada, sempre em um dia tem uma constelação para algumas pessoas assistirem, e uma das pessoas é sorteada. E o grupo é de 10 pessoas e são 5 sorteadas. Então, assim, a chance de ser sorteada é grande, né? 50%. E além disso, ainda tem também, durante a semana, eu mando às vezes alguns áudios, enfim, eu tiro dúvidas no WhatsApp, porque a gente cria um grupo no WhatsApp para eu passar esses exercícios que eu estou falando, às vezes tirar algumas dúvidas e tal. Então, é bem legal. E o que eu tinha comentado com vocês é que neste próximo grupo agora, eu estou conseguindo, junto com a querida Valesca Gomes, eu não sei se vocês conhecem a Valesca, ela é mentora de mentoria quântica, né? Ela faz uma mentoria de física quântica. Então, a gente está conversando aí para ela fazer, está conversando, já está certo, estamos só acertando a data, para ela fazer uma aula especial, né, de mentoria quântica para esse grupo. Então, vai ter as 5 aulas do módulo, mais uma aula especial, que é para você quebrar crenças e quebrar padrões limitantes aí usando a física quântica. É muito legal. Eu fiz essa mentoria da Valesca, é muito, muito, muito bom. Então, vai ter nesse grupo também. Então, como eu falei, tem as inscrições aqui, tem o link para se inscrever aqui. Só tem 3 vagas para fechar esse grupo mesmo, porque eu já estava falando com ele faz um tempinho, né? Então, quero avisar vocês que estão aqui que tem, esse grupo tem essas 3 vagas, e se você se inscreveu, não é garantia que vai entrar, eu quero realmente ler todas as aplicações e ver e montar esse grupo. Já tem gente de São Paulo, tem gente dos Estados Unidos, como eu falei, tem gente de outros estados, não estou lembrando agora de todos os estados, mas eu sei que tem gente em outros lugares também, acho que tem gente do Rio, se não me engano. E, enfim, então tá aí as inscrições, quem quiser, já começa a semana que vem, no dia 4, então é a chance aí de entrar, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, adorei os comentários. O Diego tá falando que ele é do Paraná, o Diego tá no grupo também. Tá vendo? Então é legal a gente ter essa troca de diversos lugares, né? Então, nesse grupo, tem um grupo que está acontecendo agora, tem uma moça de Roraima, tem outra do Espírito Santo, tem outra do Rio, pessoal de tudo quanto é lugar, é bem legal. Então é isso. Deixa eu parar de falar, senão eu não paro. Obrigada pela presença de vocês, e a gente se vê, então, no próxima live. Se não se esqueça, se vocês não clicaram lá, clica lá para vocês serem avisados quando tem live. Lá em cima, no Facebook, do lado do botãozinho de curtir, se não me engano, né, tem para você avisar, tá bom? Obrigada, gente, para você ser avisado. Muito obrigada, gente. A gente se vê. Beijo. Tchau, tchau.